Galera, salve, salve, salve. Espero que todos vocês estejam bem, né? Todos e todas. Passar esse período de uma semana aí que nós tivemos de descanso, que vocês possam ter tido um pouco de tranquilidade e de descanso mental aí também para que nós continuemos as nossas aulas daqui em diante, né? Então, como vocês já estão verificando aqui, né, na capa do nosso slide, a gente vai falar nessa aula sobre a antiga sociedade egípcia. Nós finalizamos o bimestre anterior falando sobre a Mesopotâmia e seria uma aula que normalmente eu faria em conjunto, porém, como as duas sociedades têm muitos elementos para que a gente converse e coloque em aula, então é interessante, eu considerei interessante na época e o melhor a ser feito, separar e fazer em aulas diferentes, certo? Então, antes de a gente começar a falar exatamente sobre a antiga sociedade egípcia e trabalhar aqui em cima dessa pirâmide social, então a gente vai falar um pouquinho aqui, né, sobre o estudo dos aspectos e características da sociedade do Egito Antigo. Então, primeira coisa, né, já falei um exercício básico que é de localização. Claro que normalmente no primeiro ano do ensino médio a gente espera que vocês saibam a localização correta do Egito, porém não é algo anormal encontrar pessoas que não saibam onde o Egito se localiza. Eu já ouvi demais por aí, por exemplo, as pessoas considerarem que o Egito fosse na Europa. Um exemplo, justamente por conta disso, porque tem muito mito em relação à história do Antigo Egito. E das pessoas não saberem, por exemplo, que as primeiras linhagens de faraós, e não somente as primeiras, posteriormente também, que até chamam de faraós negros. Então, justamente porque era o tipo de população que se tinha ali na região do Antigo Egito, no primeiro momento, até que pessoas, né, outros povos chegassem, começassem a ter essa troca, fosse comercial, fosse de relacionamento, digamos assim, com os antigos egípcios, dessa linhagem negra africana, a população era majoritariamente, né, negra. Então, tem a questão envolvendo a Grécia, também a Grécia Antiga que fica na Europa, né, claro, justamente por isso. Então, como é um berço, o Egito é um dos berços da humanidade, nem todos e todas sabem que o Egito fica na África. Então, aqui a gente tem a localização aqui em vermelho, em destaque aqui no norte do continente africano, o Egito. E aqui nós temos um mapa aqui sobre o Egito, que mostra algumas regiões ali, né, algumas cidades, a capital do Cairo, por exemplo. E em destaque aqui no meio, né, a gente tem o cursor do mouse e justamente o rio Nilo. Que aí, se nós retomarmos as aulas anteriores, do tema 3, do tema 4, a gente vai fazer um exercício de relembrar, de rememorar que tinha a questão dos rios. Então, esses povos da antiguidade se apoiavam e constituíram moradia e ocupação justamente próximo às regiões desses grandes rios. E no Egito Antigo não foi diferente, só que este aqui é um mapa do Egito atual. E aí nós percebemos o quê? Que as cidades continuam ainda à beira do rio Nilo, ou simplesmente no litoral, aqui do Mar Vermelho, do Mar Mediterrâneo, enfim. Então são pouquíssimas cidades que não estejam localizadas próximos aos dois mares e ao rio Nilo, e ao canal de Suez também, que, claro, fica aqui no Mar Mediterrâneo. Então, não somente os povos antigos, mas os povos atuais também se pautam nisso, nessa ideia de terem a água
próxima, até porque não se constitui somente como item essencial para a sobrevivência, mas também como forma de transporte. Transporte de pessoas, transporte de mercadorias, então os egípcios já eram grandes navegadores. Então, a gente pode ter essa ideia a partir desse mapa, né? Agora a gente vai voltar lá para os slides, então, para nós iniciarmos aqui, sobre a antiga sociedade egípcia, aqui nessa pirâmide social. Então, nós vemos, a gente começa do topo para o fim. Vamos fazer esse exercício, né? Então, por exemplo, o faraó era o topo da pirâmide, os sacerdotes vinham logo na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses grupos mais adiante aqui na aula, e mais adiante nos slides também. Então a gente vai percebendo o quê? Que quanto mais para o topo da pirâmide, menor vai ficando a quantidade de pessoas que fazem parte desses grupos. Então, obviamente, né, o faraó estava aqui no topo juntamente com a família real, já que o faraó era o rei do Egito. Os sacerdotes religiosos logo na sequência, porque nós veremos também adiante que a religião era o elemento mais importante da vida dos antigos egípcios, tinha uma importância única para eles. Depois os parentes, né, aliás, do faraó e os altos funcionários, justamente por conta dos cargos que eles ocupavam. Esses altos funcionários eram extremamente importantes e era comum que fossem também membros da família real, justamente por conta da confiança que teoricamente se tinha. Os escribas, que eram os responsáveis pelos registros escritos do Antigo Egito, os diferentes, né, vários tipos de registros escritos. Depois os artesãos, e aqui nessa linha dos artesãos a gente acaba com a questão das pessoas livres, totalmente, vamos dizer. Porque os camponeses, eles eram sim livres, só que durante uma época do ano, né? Eles não eram livres o tempo inteiro, né? A vida toda. E os escravos, que obviamente e infelizmente a condição que eles tinham, a gente já imagina qual era, né? Questão de privação da liberdade, dos trabalhos forçados, os castigos físicos, mas que também a gente vai ver um pouco mais adiante, certo? Então, seguindo aqui, a gente tem essa questão dos grupos sociais. Então, esses grupos sociais aqui, a gente tem o faraó, que é aquele que tinha todos os poderes concentrados em si, já que era um rei, e tinha uma característica muito importante, que ele era visto como um próprio deus na Terra. Tanto que essas figuras dos diferentes faraós que governaram o Antigo Egito, eles eram representados por um deus também. Então, eles eram cultuados, não somente considerados, mas também cultuados como deuses pelos antigos egípcios, né? E isso fazia com que eles fossem extremamente respeitados e temidos também, porque você desrespeitar o faraó incorria na questão de você desrespeitar, né, enfrentar e afrontar um próprio Deus. Então tinha esse medo da reação, das não bênçãos, né, das desgraças que esse Deus faraó poderia enviar para os humanos. É claro que não era o que acontecia, porém foi o que se passou para esses antigos egípcios. Então a crença era de que o faraó era um deus que tinha poderes sobrenaturais, né? Assim como os outros deuses também. Então, vou falar aqui sobre os sacerdotes, né? Que eram extremamente importantes, muito poderosos, muito influentes, justamente pela grande importância, né, que a religião tinha para os antigos egípcios, que eles eram responsáveis por guardarem os templos religiosos, e a questão das oferendas feitas pela população. Nessas oferendas feitas, eles tinham que receber essas oferendas, administrá-las e, consequentemente, levá-las aos cultos, para que elas fossem entregues, vamos dizer, né? Que elas fossem oferecidas aos deuses, que estivessem sendo cultuados nesses momentos, né?
Aí fala aqui também sobre o que a gente já comentou, né, que esses parentes do faraó e os outros funcionários que formavam a nobreza auxiliavam o faraó na administração do reino do Egito, os escribas, que eram baixos funcionários, mas que tinham muita importância porque eles eram os poucos que sabiam ler e escrever, que eram alfabetizados. Então eram eles e os sacerdotes religiosos que eram alfabetizados. Então tá aqui, né? Que eles lidavam com a escrita, com os números, eles tinham a obrigação de cobrar os impostos, de fiscalizar obras, de acompanhar o trabalho agrícola e, após receberem um treinamento bem meticuloso, né, bem longo com os sacerdotes, esses escribas, né, eles poderiam vir a ocupar um cargo religioso e administrativo, que consequentemente os tornaria ou sacerdotes ou altos funcionários. Então, tipo, eles ganhavam uma promoção, vamos dizer assim, né? Então, eles seriam elevados a um cargo, claro, um posto muito melhor do que eles tinham, seriam promovidos. Tinha essa possibilidade. Então, o escriba era, apesar de ser um baixo funcionário, era alguém extremamente importante no Antigo Egito. Porque, por exemplo, a imensa maioria dos faraós não era alfabetizada. Então, eles não sabiam ler nem escrever. E claro que quem tivesse domínio da leitura e da escrita acabava se sobressaindo, justamente porque eram poucos. E era algo extremamente importante no Antigo Egito, não só pelas obras, pelos impostos, mas sobretudo pela questão do controle dessa produção agrícola, né? Do quanto se produz, do quanto se tira, se vende, se troca. Então, para ter tudo isso registrado e para a economia e para que a vida no Antigo Egito ela fluísse da melhor maneira, o desenvolvimento do Antigo Egito estava em boa parte na mão desses funcionários escribas aí. Os artesãos, que normalmente trabalhavam nas construções de templos e dos túmulos para os sacerdotes religiosos e para o faraó, porque eram os únicos, né, juntamente com os parentes do faraó e esses altos funcionários da nobreza, que tinham direito a túmulos no Antigo Egito, né? Então, a partir dos escribas, claro, se ele morresse como escriba, os artesãos, os camponeses, e os escravos, eles não tinham direito a um túmulo, a uma tumba no caso, né? Então, e nem a ter o corpo mumificado. Então, essas pessoas, elas eram normalmente enterradas em locais comuns, né? Quando enterradas. Certo? E aí os camponeses, né, que formavam a maior parte da população, por isso que aqui na pirâmide o espaço deles é maior. E aí eles trabalhavam nessas terras pertencentes ao faraó, aos templos, aos nobres, e eles tinham que entregar uma parte daquilo que eles produziam como forma de imposto pelo uso da terra. Então, eles não eram livres para usar a terra. Eles tinham lá a terra onde eles trabalhavam, mas aquela terra não era deles, aquela terra era do faraó. Ele era o dono de todas as terras, né? Então eles precisavam entregar uma parte da colheita ou dos animais que criavam para poder pagar esse imposto em relação ao uso da terra que eles faziam. E em algumas partes do ano, por exemplo, quando não era época de colheita, o que eles tinham que fazer? Eles eram obrigados, eles tinham o dever de trabalhar na construção e manutenção dos canais de irrigação, dos diques, das pirâmides, juntamente com os escravos. E recebiam alguma coisa por isso? Não. Então, por isso que dá pra gente dizer que eles eram metade escravos, metade livres, dependia da época do ano. Certo? Então, passando aqui, né, eu já comentei com vocês sobre a questão do Vale do Nilo, que foi extremamente importante para o surgimento e para o desenvolvimento da antiga civilização egípcia. A gente vê ali no mapa, no comecinho, que eles se baseavam no Rio Nilo para viver, para constituir as cidades e a agricultura, principalmente, justamente porque o Nilo oferecia essas condições extraordinárias, né, muito favoráveis para o desenvolvimento humano. Então, quando os rios inundavam, a gente já conversou sobre isso na aula da Mesopotâmia, deixavam as terras alagadas, né?
E aí, quando a terra sugava toda aquela água do alagamento do rio Nilo, ela ficava extremamente fértil. Os egípcios chamavam de humus, justamente por conta do quão úmida, né, a água ficava. Esse humus era essa parte, vamos dizer assim, muito fértil, muito bem adubada que a terra tinha. E era algo natural, quer dizer, eles não precisavam fazer nada, somente não poluir o rio. É claro que eles eram muito inteligentes nesse sentido, né? E não poluíam o rio Nilo. Consequentemente, o rio fazia a parte normal e trazia muitos ganhos para os egípcios. Não só na questão da agricultura, mas também para pastagem, para alimentação dos animais. E todos os seres vivos eram beneficiados com isso. E aí, conforme teve esse crescimento agrícola por conta dessas terras férteis com as inundações do rio Nilo, eles se viram obrigados a criar uma forma de organização, né, uma nova organização de uma maneira mais eficiente, melhor. E aí, o que eles fizeram, os antigos egípcios? Eles dividiram as tarefas, começaram a dividir as tarefas, então algumas pessoas iam para a colheita de trigo, por exemplo, outras para uma outra colheita de grãos, outros iam fazer o trabalho de escriba, outros eram só colocados para trabalhar nas construções. Então foi feita essa divisão. E aí também a escrita, que era de, como eu falei anteriormente, de domínio dos escribas, justamente para ter um controle melhor das questões econômicas do Egito antigo. E aí vem a questão das construções, dos diques e dos canais de irrigação, aqui no segundo tópico, justamente porque a gente pode ver lá no mapa, né, que o rio Nilo ele não pega o país inteiro, né, quase impossível. E aí o que foi obrigado a fazer? Construir esses canais de irrigação justamente para poder levar água para as regiões distantes do rio, normalmente as regiões de deserto, que são bem extensas, né, lá no Egito. Então são poucas regiões no Egito, na verdade, que não são de deserto, deserto do Saara. Então, eles já tinham também essa consciência, essa inteligência de saberem que precisariam levar água para povos que moravam distantes do rio e como fazer isso? Através dos canais de irrigação. E os diques funcionavam como represas, vamos dizer assim, para represar aquela água das inundações, para que ela pudesse ser levada para outras regiões. E é claro, para que quando o rio tivesse inundação, ele não invadisse as cidades, as comunidades, nos vilarejos e matasse as pessoas e também destruísse tudo que se havia ali naquelas regiões próximas ao rio. Então, ele tinha duas serventias, né? Garantir que a água não invadisse os povoados e poder represar água para que os canais de irrigação levassem até essas populações distantes do rio. Certo? Aí a parte da economia, vem dizendo aqui, né, a agricultura era a principal, era muito importante no Antigo Egito, sendo que os escribas, aí entra uma outra parte, que eles eram também, tinham como tarefa recolher e guardar essa produção agrícola para que ela fosse distribuída de maneira que não faltasse. Então, às vezes acontecia o período da seca, e aí quer dizer, não tinha colheita. Como que eles se alimentariam? Exatamente com aquilo que havia sido guardado. Então não era usado tudo de uma vez. E as pessoas também não podiam estocar. A obrigação, quer dizer, o direito e o dever de guardar isso era do governo. E aí esses funcionários tratavam de fazer essa distribuição de maneira que não faltasse em alguns períodos. Certo? A pecuária também era muito importante. Depois de algum tempo, o comércio passou a ser extremamente importante, também a questão das trocas que os egípcios faziam com outros povos, principalmente com os povos da Mesopotâmia. E, para isso, essas embarcações, não só para atividade econômica, mas também para poder, né, viajar entre várias regiões do Egito, que eram distantes umas das outras. Viajar pelo deserto não é algo muito fácil nem muito agradável, então por que não fazer algo mais fácil e mais favorável, que seria através do rio Nilo, principalmente.
E aí também essa questão da metalurgia, que a gente viu da fusão dos metais, né, nas aulas anteriores, que é extremamente importante. A vidraria, até hoje não se tem nada que diga o contrário, mas os egípcios foram os criadores da arte do vidro. Então, tiveram várias atividades econômicas importantes aí. A questão da tecnologia e dos saberes dos antigos egípcios, quer dizer, por volta de 3.500 anos antes de Cristo começou essa questão das construções, das grandes construções que os egípcios antigos começaram a fazer. Então, por conta dessas enchentes do Nilo, eles construíram, pelos motivos que eu já falei para vocês, os diques, os canais de irrigação. Só que aí eles tinham uma necessidade de tentar prever essas enchentes, quando aconteceriam. E aí isso era feito como? Pela astronomia, a observação do céu, né, a questão das estrelas, o vento. Então, como que funcionaria isso? De onde que o vento sopra? Então, dependendo de onde o vento vem, ele pode trazer um vento mais quente ou um ar mais frio, que aí pode um ar mais frio, se tiver uma temperatura muito quente, é claro que pode ser uma frente fria, que vai causar uma chuva mais volumosa e eventualmente causar uma inundação do rio. Então eles tinham que estar preparados para isso. Então, de certa maneira, eles já iam desenvolvendo meio que uma previsão do clima, né? A previsão do tempo, dessa maneira. As pirâmides, que penso eu que sejam as construções mais conhecidas, mais notáveis dos antigos egípcios, como a gente viu aqui, elas não eram as únicas, nem as mais importantes, porém, talvez sejam as construções que chamem mais a atenção de quem as vê, tanto que elas são extremamente visitadas até hoje. E a gente tem as três pirâmides principais, né, que era a de Khafre, Quéops e Miquerinos. Tem até imagem aqui para vocês, deixa eu colocar. Tem a pirâmide de Miquerinos aqui, é claro que vocês conseguem ver isso posteriormente pela internet, né? Mas só para a gente ter uma ideia. Aqui é de Quéops, que é a maior, e aqui é de Khafre, que é a menorzinha, né? Então, assim, a gente teve essas construções feitas pelos antigos egípcios. E aí, quer dizer, para construir esses diques, canais de irrigação, as pirâmides, mesmo os barcos para navegação, ninguém faz isso sem nenhum tipo de conhecimento. Ninguém vai falar assim, a gente coloca esse tijolo aqui em cima do outro tijolo, vai empilhando aqui o tijolo e vai dar tudo certo. A gente vai conseguir construir uma pirâmide igual a de Quéops, com 146 metros de altura. Quer dizer, algo extremamente alto. Ainda mais para os padrões da época, de 4.000, 3.500 anos atrás. Então eles tinham que ter vários conhecimentos, não só da astronomia, como tinha aqui no primeiro tópico, mas também da geometria, da adição, subtração, divisão, multiplicação. Então a matemática era algo extremamente importante. E até hoje a matemática é a base para engenharia. Por exemplo, engenharia da construção civil. Então os egípcios não só desenvolveram esse tipo de conhecimento, como deixaram também para as sociedades que vieram depois e até para nós esses ensinamentos sobre essas tecnologias e saberes. Só lembrando de uma questão, que tecnologia às vezes se confunde com algo digital. Por exemplo, que seria a questão dos celulares, dos computadores, dos carros mais modernos. Mas a gente tem que ter em mente o quê? Que tecnologia significa o quê? Qualquer invenção que venha para ajudar, para facilitar a vida dos seres humanos. Então, como a gente já conversou anteriormente nas aulas, o fogo foi uma tecnologia, é uma tecnologia que facilita e ajuda demais a nossa vida, por exemplo. Então, tudo aqui que nós falamos nesse slide aqui, nesses três tópicos, foram tecnologias. Também, além de serem conhecimentos, saberes que os egípcios desenvolveram. A religião, né, o traço mais marcante, mais importante aí da sociedade egípcia antiga. Eles eram politeístas, assim como os mesopotâmios, por exemplo, que a gente viu. Quer dizer, tinham crença em vários deuses. Normalmente colocados
em relação às forças naturais, quer dizer, a natureza. E claro que tinha a questão do faraó também, que aí tinha a parte da política, né? Mas na grande maioria eram deuses ligados às questões da natureza. E aí, entre os principais, né, deuses, claro que não eram os únicos principais, mas a gente tem a figura de Ra, que era o deus Sol, e Osíris, que era o rio Nilo, dentre outros, né, só para a gente citar, que até o rio Nilo para eles era um deus devido à importância, né, porque toda a vida dos egípcios antigos girava em torno do rio Nilo. Sem o rio Nilo, fatalmente, o desenvolvimento, né, deles, a sobrevivência dos antigos egípcios, teria sido quase que impraticável e impensável, de acordo com tudo que a gente estuda e verifica sobre eles até hoje. A questão da mumificação que era praticada, que era justamente por acreditarem na vida eterna, na eternidade, essa vida após a morte. Então, a mumificação, aliás, era feita para que o corpo fosse mantido em perfeitas condições ou nas melhores condições possíveis, porque ia ser feita a passagem, né, daquele corpo, dessa vida física que nós temos aqui para a vida após a morte. E aí consideravam, né, eles tinham essa ideia de que tudo que essa pessoa, né, esse ser viveu aqui, ele poderia continuar vivendo e desfrutando na vida após a morte. Mas lembrando que os únicos que tinham os corpos mumificados eram esses altos funcionários, os sacerdotes religiosos e o faraó e os familiares do faraó. Então, as pessoas de menor condição social e econômica não tinham a possibilidade de serem mumificadas. Então, normalmente, as riquezas dessas pessoas eram enterradas junto com ela, porque eles acreditavam que essas riquezas poderiam continuar sendo usadas na vida após a morte, assim como eram usadas aqui nessa vida física, né, terrena que eles tinham. E é um dado assim bem alarmante, né, que geralmente causa um impacto quando a gente comenta, mas era extremamente comum, por exemplo, um faraó. Então esse faraó ele tinha uma quantidade grande de escravos, não só o faraó, mas também os sacerdotes e esses altos funcionários, e os familiares do faraó, da família real, e sempre tinha um servo preferido, um escravo preferido, vamos dizer, que ele tinha uma relação melhor, enfim, que era aquele que tinha mais proximidade. E aí, quando uma dessas pessoas importantes morria, não só a riqueza dela era enterrada com ela, mas também esse escravo, esse serviçal, também era sacrificado e enterrado junto, porque eles pensavam o quê? Que esse serviçal, escravo, ele continuaria servindo aquela pessoa na vida após a morte, assim como ele servia aqui na vida terrena, a vida física, né? Então era a crença que eles tinham. Pode ser algo meio absurdo para alguns, mas a gente tem que respeitar e considerar que era a forma como eles pensavam. Assim como povos diferentes de nós, por exemplo, veem algumas coisas nossas e acham absurdas, e nós vemos de outros povos também, não entendemos muito bem, mas é o funcionamento daquela sociedade. Então, criticar fica algo bem complicado, né? Então, é um dado para vocês verem o quanto essa vida pós-morte para eles era importante e tinha muito valor, muito peso. E aí tinha esses túmulos, né? Esses túmulos duradouros, por exemplo, construídos, as pirâmides com os compartimentos secretos para a múmia ali, né? Para a mumificação do corpo do faraó. Essas mastabas, que eram mais simples para os nobres, e os hipogeus, que eram túmulos subterrâneos para os sacerdotes mais ilustres. Então a gente percebe o quê? Que a pirâmide era exclusivamente para os faraós, então era uma construção mais imponente, mais complexa, mais robusta, né? que chama e chamava mais atenção. Aí para os nobres, que não eram, claro, tão importantes quanto o faraó, já era uma construção mais simples. E aí os sacerdotes também, que não eram tão importantes quanto o faraó, tinham os túmulos subterrâneos, que aí se aproxima muito do que nós fazemos
atualmente, né? Certo? E a organização política, né, para a gente finalizar aqui a nossa aula, conta o quê? Que antes de 3200 a.C., o que acontece? O Egito ele era separado, ele não era uma coisa única. E aí, nesse período que se chama de Antigo Império, foi que houve a unificação do Antigo Egito, que tinha a questão do Baixo Egito, do Alto Egito, e aí eles foram unificados e vieram uma coisa só. É claro que, por meio de guerras, né, de confrontos que houve, esse cidadão aqui, o Menes, ele se auto-intitulou faraó quando ele unificou essas duas partes do Egito que eram separadas antes. E aí sim, começaram a ser constituídas as primeiras pirâmides para servir de túmulo para o faraó. E nesse período aqui de 2350 a.C., né, começou uma desorganização que levou ao enfraquecimento do poder do faraó, e aí começou uma nova era do Egito, que foi esse Médio Império, que durou aí, né, 420 anos, durou bem menos que a parte do Antigo Império, que aí o poder foi restabelecido e começou uma grande época de prosperidade. Só que aí veio um povo invasor, né, os Ixos, que aí dominaram o Egito, e aí teve que começar uma nova era, porque aí eles tiveram que expulsar os Ixos, e aí começou o novo império. Quando eles conseguiram expulsar os Ixos totalmente, novamente o poder do faraó foi fortalecido, e aí foi a época mais próspera, de maior desenvolvimento do Antigo Egito. E não só do Antigo Egito, mas de como todos os povos que viviam naquele momento que nós tenhamos conhecimento até hoje. O comércio cresceu muito, então, claro, houve um aumento da produção agrícola que resultou no aumento do comércio, tanto por terra como por mar, e isso trouxe grandes riquezas para os antigos egípcios. Mas, como diz aqui, né, cerca de 1100 a.C. começaram novas disputas internas ali, né, muita vaidade, a questão dos faraós, né, da família real ali, quem assumiria no lugar de quem, quando essas pessoas, esses faraós viessem a morrer. Então, isso acabou enfraquecendo o Antigo Egito, e aí possibilitou o quê? Que um povo invasor de fora dominasse. Que aí foram os assírios, que a gente até estudou no tema anterior, no tema 4, que era que foi, né, aquele povo que desenvolveu aqueles rituais de guerra bem extremos, né, como cortar cabeças, cortar orelhas, arrancar olhos, né, então eles eram bem violentos, né, e tinha um exército muito bem treinado, muito bem preparado, então o Egito acabou sucumbindo aí, né, acabou derrotado pelos assírios até um determinado momento, né, depois de 10 anos aproximadamente de batalhas, eles conseguiram expulsar os assírios de maneira completa, e aí se fortaleceu novamente a sociedade egípcia. Mas como a gente está vendo aqui, foi por pouco tempo. Né? Esse renascimento saita aqui, que é o último período, quer dizer, ele durou pouco mais de 100 anos aqui, até que várias invasões começaram a ocorrer no Egito. Né? Então, por exemplo, os persas foram os primeiros que dominaram o Egito. E aí os persas acabaram sendo expulsos por quem? Pelos gregos, não foi pelos próprios egípcios. E aí quem expulsou os gregos do Egito? Os romanos. E aí, por último, veio a dominação árabe, que acabaram derrotando os romanos numa época já de forte enfraquecimento do Império Romano. Eles acabaram, que já não era mais o Império Romano como a gente conhece, já era o Império Bizantino, ali do Oriente, que a gente vai estudar nos próximos temas sobre essa questão do Império Romano, e os árabes acabaram dominando por último, né, por volta de 500 a.C., né, um pouco depois, aliás, 500 após Cristo, 500 depois de Cristo, ali 600 depois de Cristo, foi essa dominação do Antigo Egito pelos árabes, é uma dominação que continua até hoje, né, que o Egito atual é um país árabe de religião islâmica, enfim, de população muçulmana. Então, tem um pouco de população cristã, mas em grande parte, né, população islâmica, de origem árabe.
de idioma árabe também, enfim, de costumes árabes. Certo, galera? Então a gente vai finalizando aqui essa aula do tema 5 e até a próxima com o tema 6, ok? Então fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Valeu!